que todos possam participar. Vai ser um tempo muito especial, além do que estará conosco o Christian, o nosso irmãozão, o Christian, pastor Christian, que agora está na comunidade da fé. Não ia, mas ela tem que me pôr no meio, de novo. Ela pensa um negócio e me joga no pensamento dela. Então, ele vai estar conosco, o Cristo, que por 13 anos foi ministro de louvor aqui com a gente, vai estar conosco ministrando louvor também, a palavra, e o pastor Weckles, que já é conhecido da casa, um amigão, falei com ele essa semana em Curitiba, e foi muito legal, ele está muito animado para esse tempo. Então, não perca essa conferência, traga quantas pessoas, faça a sua inscrição, esse valor me parece 2 vezes, Melissa, é R$25 em 2 vezes, só não vem quem não quer, Então, todos podem participar, mas faça logo a inscrição, que é muito bom quando a gente faz um evento. Isso, vai ter camiseta, se você quer a camiseta, pode dar o nome na secretaria, que eles vão estar com a camiseta é linda, eu já vi, a arte. Tudo no site, faz tudo pelo site. Então, devia estar dado recado, manda eu dar recado, gente, já não sei nem. Então, tá bom, então é isso aí, gente. Abra sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do 9. Mateus 6, versículo 9. Amém? Abriu, ligou. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Papai, nós oramos em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, por essa oportunidade de, como igreja, reunirmos nesse lugar. Que bom, Pai, poder com os meus irmãos cultuar o Teu santo nome, louvar ao Senhor e compartilhar da Sua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que ela é poderosa, Pai, para nos libertar, nos transformar, nos lavar, nos limpar, Pai. Então pedimos que o Senhor, Pai, use dessa oportunidade para ministrar o nosso coração. Que a minha vida, Pai, seja um instrumento do Teu Espírito Santo para levar essa palavra conforme o Senhor deseja, que ela cumpre a promessa do Senhor de que não voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo que está proposto no seu coração. Para isso nós, Pai, mandamos embora todo o enviado das trevas para roubar essa semente, para produzir distração, incredulidade, Pai, frieza, indiferença quanto à Tua palavra, e nós, Pai, liberamos, Pai, o Teu Espírito Santo para agir nas nossas mentes, cauterizando de forma tremenda e absoluta essa palavra, que jamais esqueçamos dessa palavra hoje ministrada, ela seja não só um instrumento para a nossa audição, mas na aplicação, que nós vivamos essa palavra, alimentemos dessa palavra e nós semeamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Parabéns aos pais, amém, um aplauso para os pais, glória a Deus. Deus abençoe. Eu tinha uma outra palavra, ia ministrar outro texto, mas me veio esse desejo de ministrar essa palavra e caiu bem no meu coração, eu acredito que assim também no coração do Pai. Querido, todas as nossas concepções aí de paternidade, é óbvio que isso está ligado, tem uma relação com a nossa paternidade aqui na terra. Isso tem muito a ver, a nossa paternidade aqui, tem muito a ver com o nosso entendimento de paternidade celestial. Isso, na nossa relação com Deus, como nosso Pai, tem uma relação, uma relevância assim, maior, que quando nós imaginamos o nosso Pai aqui, nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, porque é quase impossível a gente não fazer essa relação. Todas as pessoas que têm uma dificuldade na sua paternidade aqui, têm um conceito um pouco distorcido com a sua paternidade espiritual. Isso não é uma regra, lógico que tem exceção e tem bastante, mas é normal nós lidarmos com
com isso, pessoas têm problema assim, sério com paternidade espiritual, a dificuldade de ver Deus como pai, porque não teve essa relação, não teve, né, essa verdade aqui na terra. O pai, né, o nosso pai que está aqui na terra, ele tem que, né, necessitaria ser um espelho do nosso pai que está no céu. E nós precisaríamos então de ter essa realidade na nossa vida, de olhar aqui a nossa relação com o pai e assim nós fazemos. Ele é o nosso pai por causa do nosso pai. Essa é a relação que ele faz, essa é a distinção que ele faz de paternidade. Mas se a coisa não acontecer dessa forma, né, o nosso pai não for um pai perfeito como não é, e nós não somos como o pai, ele é o nosso pai perfeito. Então, o Pai Nosso que está aqui na terra precisa refletir, né, o Pai Nosso que está lá no céu. Isso deveria ser assim. Eu, por exemplo, eu sou fruto aí, querido, de uma geração que o pai ele era considerado o provedor da casa. E sempre tinha aquela última palavra, aquela palavra de decisão, das decisões a serem tomadas. Sempre foi assim na minha casa. O meu pai era a voz, era a direção da nossa casa. O que nós vamos comprar, onde nós vamos plantar, o que vai plantar esse ano, né? Quando nós vamos à cidade, quando nós vamos em tal lugar. Essa era a palavra do meu pai. E a minha ponte aí para chegar, né, ao meu pai, para fazer a ele algum pedido, sempre foi a minha mãe. Por exemplo, para a gente conseguir algum favor do meu pai, né, a gente ia na mãe, mesmo que a mãe dissesse para a gente, peça para o seu pai, né, que sempre é assim. Mas o filho ele sempre vai na mãe para pedir alguma coisa, para que ela interceda, né, às vezes um passeio, um brinquedo, uma roupa. Agora, você consegue perceber essa realidade também sendo uma prática religiosa nos nossos dias? Você percebe que algo semelhante, né, ainda hoje está sendo praticado por determinadas religiões. Parece que por falta dessa intimidade, essa ligação direta com o pai, se usa da figura da mãe como uma intercessora. Nós, querido, não precisamos de ninguém, nem mesmo da nossa mãe biológica aqui, para ter a paternidade absoluta, mesmo porque essa paternidade não está só ligada à figura masculina, mas também à figura feminina. Se qualquer uma dessas figuras estiver distorcida dentro da família, dentro, né, da paternidade, isso vai afetar também o nosso relacionamento com Deus. E quando também é verdade que nós tendenciamos a essa realidade minha de usar a mãe como intercessora, nós acabamos também por transferir isso na nossa vida. E isso pode sim, querido, ser subentendido, né, como um sinal de respeito, mas pode também acontecer por falta de relacionamento e por falta de intimidade com o nosso Pai Celestial. No meu caso, né, mesmo tendo um pai amoroso, né, que não tinha aquela coisa de cito, não era um amor bruto. Meu pai era uma pessoa delicada, ele era uma pessoa muito na dele, muito quieto, mas era um pai muito amoroso, que se preocupava com a gente, mas não era, ao mesmo tempo que às vezes, quando criança, muito criança, eu lembro, ele era pegajoso, já contei as musiquinhas do pote, 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 pato, paturi, né, para vocês, que ele colocava a gente no joelho e ele ficava cantando, como os pais até hoje acabam fazendo com as crianças. Eu tenho isso na memória, mas depois da adolescência já é um amor meio sem toque, um amor meio distante. A relação ela fica muito mais uma relação de trabalho, é sim uma relação de respeito, a gente passeava junto, pescava junto, mas não era aquela coisa muito, muito grudada. Então, a procura para a mãe para se chegar ao pai era uma mistura, às vezes, de respeito com um pouco de medo, né, dessa possibilidade de o pai não gostar de primeira mão daquilo que a gente poderia pedir para ele. E há muitos ensinos, queridos, tradicionais aí que parecem ser bons. Ele até vem com aquela vestimenta, né, com aquela roupagem bonita, mas não nos levam a aproximar intimamente com o nosso pai. Tem muitas coisas que o modelo religioso que muitos de nós crescemos, que ele foca muito menos a figura do pai e mais questões que envolvem, né, o pai ali. Não, nós não precisamos, nós já temos um mediador. O pai mesmo se fez carne, habitou entre nós para se revelar a nós na pessoa do seu filho. Ele se revelou, ele buscou essa intimidade conosco. Por quê, querido? Porque esse tipo de relação logo nos lembra o medo.
ou a vergonha. E, querido, onde há medo e vergonha, não pode existir a liberdade para que a gente tenha um relacionamento íntimo, até mesmo entre nós, como amigos, como mulher, como marido e mulher. Se houver medo e vergonha, a relação fica prejudicada. E é assim com o nosso pai. Nós não podemos relacionar com o nosso pai com medo, né? Aquele pai distante, sempre pronto para me dar um castigo, ou o pai que é tão, né? E ele é isso mesmo, mas ele é tão santo, e por ser tão santo, ele não se mistura comigo, ele não fala comigo, né? E Deus fez exatamente o contrário. Foi por causa da minha e da sua impureza, do meu e do seu pecado, da nossa impossibilidade de qualquer, né, relacionamento com ele. Foi justamente por isso que ele revelou o seu amor, revelou a sua paternidade a nós. Então, nessa oração que Jesus nos ensinou, né, ensinou os seus discípulos também, ele abre essas portas, né, para que a gente saia desse conceito, né, de paternidade que nós temos. Ainda que com um bom pai, nós vamos precisar que, né, o Espírito Santo nos faça conhecer uma forma melhor, um jeito melhor da gente se relacionar na intimidade do Pai. Porque Jesus, o que ele fez? Ele mostrou um Pai que cuida, ele mostrou um Pai que acolhe, ele acolhe quando nós estamos sozinhos, né, na nossa individualidade, mas quando nós estamos também no coletivo. Ele é um pai do coletivo, ele é um pai da igreja no mundo todo. Ele, nesse momento, está agindo como um pai em todo o mundo, em todo o universo. Ele está agindo como um pai, mas também na intimidade de cada um, onde estiver um lá no seu secreto, o Pai também está revelando o seu cuidado, está revelando o seu amor, o seu acolhimento. Ele é um Pai que inclui, né, com amor todas as pessoas. Não existe nenhuma possibilidade de Deus não amar por causa do pecado, por causa da falha do erro. Eu sempre digo, Deus ama com seus erros, porque é o amor de Deus que vai fazer com que a gente supere os erros. Ele nos atrai com seu amor e faz a gente pensar que o nosso erro, que o nosso pecado é menor. Não é empecilho, não é uma barreira para Deus não nos amar. Então Ele nos chama do jeito que nós somos. Vem com seus erros, vem com seus pecados. E eu mesmo vou te ajudar a sair, a desencilhar desses pecados, porque eu quero ter uma relação íntima. Deus é santo, Ele é um Pai perfeito. E só Ele pode nos fazer perfeitos ao nível de relacionar com Ele. Não é que nunca mais nós vamos pecar, mas nós agora estamos debaixo de um conhecimento e do entendimento de paternidade. Sabemos que tem um Pai perdoador. Filhinhos, não pequem, mas se vocês pecar, caso vocês, né, tropecem, caso vocês errem, lembrem, vocês têm um Pai que intercede por vocês, que advoga em favor de vocês e que ama vocês, né, do jeito que vocês são. Mas não concordem em permanecermos do jeito que nós somos. Ele chama como nós estamos. E Ele deu o seu Espírito Santo para nos transformar em quem Ele quer que nós sejamos. Amém? Então, as características de Deus como um pai, elas são muito preciosas. Quando a gente começa a ler sobre a paternidade de Deus, não há como a gente não chorar. Mas a maioria delas, ela foge desse contexto aí, ou desse conceito, né, que a maioria das pessoas que nós temos sobre a paternidade de Deus. E o que se percebe é que essa religião, né, ela pregou um Deus que é tão distante que a gente, que talvez Ele não vê o que a gente está sendo ou o que a gente está fazendo, e que quando Ele está perto, também Ele não pode me corrigir como um pai. Nós criamos esse Deus, nós por anos, né, criamos esse Deus, e parece que isso é muito difícil, a gente tirar essa distância, né, diminuir essa distância entre nós e Deus. Parece que, né, Deus nunca está perto, e isso também nos leva, se Ele não está perto, Ele não tem, né, essa possibilidade de me corrigir, de falar comigo, de me direcionar. Quando relacionamos com Deus distante, a nossa vida ela tem essa possibilidade de se tornar uma vida sem graça e uma vida de pecado, porque um pai, né, basta ver onde acontecem grandes coisas. Às vezes os filhos vão estudar, e Deus me disse muito claro quando nós viemos para cá, para cuidar dos estudantes, porque
Às vezes o estudante sai da sua cidade tão santo, tão, né, temente a Deus, líder de louvor, fervoroso, líder de célula, né, e ele vem estudar longe do Pai. E vocês são testemunha que não são raros os casos que as pessoas se perdem por estar diante do Pai. Por quê? Perde a noção de correção, de disciplina, perde a noção do amor. Quando nós relacionamos com Deus, né, olhando um Deus distante, a nossa vida espiritual ela fica muito prejudicada, querido. Nós precisamos nos relacionar para a gente sentir o cuidado dEle, não só quando Ele nos afaga, quando arrepiamos nos seus braços, mas quando nós estamos prestes a errar e nós recebemos correção de Deus. Porque quando nós relacionamos nesse Deus, com esse Deus distante, nós acabamos ficando numa vacilação. A gente oscila, né? Ora a gente está desonrando a Deus, ora nós estamos usando da nossa liberdade, dos direitos que nós temos como filho, de maneira errada. Nós acabamos usurpando desse direito que nós temos como filho de Deus. E a ausência, querido, desse entendimento da paternidade de Deus, nos leva a não usufruir dos direitos de filhos que nós temos, por não submeter a sua autoridade de pai. Não é verdade que você, né, já foi prejudicado muitas vezes porque não obedeceu? Eu e você, não é verdade? Não é assim que nós fazemos também com os nossos filhos? Nós pedimos algo para dar algo. Se você estudar, tirar notas boas, no final do ano eu vou te dar tal coisa, eu vou levar você, nós vamos passear. Pois é, querido, a nossa relação com Deus, isso não é barganha. Deus sim, Deus tem os seus se você, se vocês. Nós precisamos entender essa relação, né, de submissão à autoridade de Deus para usufruir daquilo que a paternidade nos proporciona como filhos de Deus. Nós perdemos muitas coisas por causa da desobediência, por causa dessa distância. Essa distância é que nos leva a desobedecer, a exemplo do que eu falei, né, não só de estudantes, é só um exemplo. Então Jesus ali, ele está, através dessa oração, ensinando os seus discípulos, naqueles que tinham recebido o Senhor Jesus como um Salvador, e portanto, eles foram incluídos nessa família de Deus, e esse é o primeiro passo que nós precisamos para nos aproximar desse Pai, para conhecer, para receber o seu Espírito, que vai nos levar por esse caminho, onde nós vamos cada dia mais entrar face a face com Ele. O Espírito Santo vai nos convencendo, Ele vai nos santificando, Ele vai mostrando as falhas, os erros, Ele vai nos, né, santificando, trabalhando no nosso caráter, trabalhando nas nossas emoções, na nossa vida, para que a gente possa ver mais claramente o amor desse Pai, esse caminho, né, que nos leva em direção ao Pai. Esse é o primeiro passo, através de Jesus, conhecer o nosso Pai. A maioria das pessoas, eles acreditam que Deus ele é Pai de todos, né? Todo ser humano. Mas, eu já disse muitas vezes aqui, de acordo com a Bíblia, querido, esse pensamento está errado. Completamente errado. Deus, Ele nos adota como filho, ou Ele nos adotou como filho. Quando o quê? Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Salvador das nossas vidas. Não há outro que pode nos fazer filhos de Deus. Somente através de Jesus é que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Jesus foi muito mais profundo nisso. Quando nós não temos a paternidade de Deus, nós somos governados por outra paternidade. Isso é uma verdade bíblica, não é ninguém que está falando, não sou eu que estou afirmando essa verdade. Porque antes de ser filhos, todos são criaturas. Criaturas. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Agora, né, quanto mais nós conhecemos a paternidade desse Deus, é que mais nós vamos desfrutar dessa paternidade. Quanto mais o filho está junto com o pai, quanto mais ele vem para o colo do pai, quanto mais ele abraça o pai, quanto mais está na casa do pai, falando com o pai, ele vai ter muito mais oportunidade de expor as suas necessidades sem falar.
O pai vai conhecer mesmo antes de falar suas necessidades. E nós vamos ver, né, algumas características de Deus como um pai, né, que vai ajudar cada um de nós a compreender e desenvolver essa nossa filiação com Ele. Isaías, no capítulo 49, 15 e 16 diz: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama ou não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Querido, é muito pouco provável, né, que uma mãe esqueça o seu bebê, ou que não queira proteger esse bebê. Sim, pode ser que aconteça. Mas, ainda que essa mãe faça isso, Deus ele levou esse nível de a concepção de amor aqui de mãe. Eu acho que não existe um igual, mas ele está dizendo, ainda que essa mãe que te ame mais do que qualquer coisa nesse mundo, ele está dizendo, o meu amor é maior do que esse amor, porque se ela fazer isso, o meu amor não permite fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. O Senhor jamais esquece dos seus filhos. Então, uma das características desse Deus Pai, como nosso Pai, é que Ele nunca nos esquece e Ele jamais nos abandona. Ele está sempre pensando em cada um dos teus filhos, né, unicamente, né, cada um individualmente. Ele está pensando o tempo todo, olhando e nos vendo o tempo todo. Por quê? Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é nos ajudar, é nos fortalecer, e a nos encorajar. Deus não quer ver nenhum filho, como nós não queremos. Eu disse que essa concepção que temos de Deus é a concepção de pai aqui. Que pai aqui gosta de ver um filho sofrer? Um filho se enfraquecer? Um filho desencorajado? Que pai que gosta? Nenhum. A gente vive animando os nossos filhos, apontando direção, encorajando, fortalecendo materialmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. A gente gasta e desgasta, né, a nossa vida buscando fortalecer e encorajar os nossos filhos, ajudando os nossos filhos. Esse pai nosso, ele é um pai ajudador, que se preocupa, que olha. Isaías 49, nós podemos observar ali no versículo 14, que o povo de Israel, ele estava dizendo no coração deles, olha só, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Então isso não é comum nos dias de hoje, a gente ouve bastante isso, até bastante. Mas isso é uma coisa que o homem sempre teve, e ao contrário, também é uma verdade que Deus sempre esteve buscando o coração do homem, buscando uma aproximação. Querido, como nós, né, seres humanos, nós somos limitados. E em determinadas situações, a gente pensa exatamente como esse povo. Quem aqui já não diz, Deus esqueceu de mim? Parece que Deus não me ouve mais. Parece que Deus me abandonou. Para mim mesmo, são dezenas de pessoas. Pastor, o que eu faço? Eu oro, parece que Deus não gosta mais de mim. Ele me abandonou. Mas será que esse Deus todo-poderoso esqueceria mesmo de nós, querido? Eu queria ler com você o Salmo 139, que o rei Davi escreveu. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa e tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se abrir lá o céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim.
Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas havia. Ó quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Olha, querido, olha o entendimento de paternidade, de cuidado, o entendimento do salmista de como ele enxergava sendo olhado, mesmo sendo Davi com tantas falhas, com pecados que talvez nós nem imaginamos cometer, tais absurdos que ele cometeu. Mas essa era a convicção que alimentava o coração de Davi, que o levou a receber o título do próprio Deus, de um homem segundo o meu coração. Ele sabia que os seus dias, eles estavam todos contados e que nenhum deles deixou de ser observado por Deus. Então, querido, não vale a gente pegar, sabe, e a gente adorar a Deus, a gente se alegrar na presença de Deus, quando tudo está bem, é só elogio, quando não há crítica, quando não há nenhum tipo, né, de demanda negativa contra a sua vida. Isso, querida, faz qualquer incrédulo, qualquer pessoa que não crê em Deus, consegue dizer graças a Deus, Deus é bom para mim, quando tudo está bom. Mas quando nada está bom, será que a gente consegue ter essa visão de um Deus apaixonado que cuida? Ter essa leitura de um Deus que não me amou a partir do momento que eu vir essa terra, mas que Ele mesmo me fez vir essa terra e com seu amor Ele construiu a minha vida. Na palma da sua mão Ele escreveu uma história a meu respeito e o salmista diz, é uma história maravilhosa. Esse é o nosso Pai. E eu não posso, querido, amar esse Pai. Eu não posso me relacionar a esse Pai somente quando tudo está bem. Quando tudo está perfeito. Porque, querido, o que o Pai mais quer, eu e você como um pai mais quer, é colo quando as coisas não estão bem. Quando as coisas estão acontecendo, nós queremos colo. O colo é necessário. É essa hora que nós não podemos nos afastar do colo do Pai, da intimidade com o Pai. Mas, infelizmente, querido, as pessoas, quando elas são confrontadas, quando há alguma situação, elas saem do colo do Pai, elas fogem da presença do Pai. Precisamos ter cuidado, querido. Esse papai continua dizendo, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Está lá Isaías no capítulo 59, 16. Ainda que todos à sua volta te deixem de lado e te rejeitem, Deus nunca vai te deixar. Se a tua vida, querido, anda sem sentido, e você pensa que Deus te abandonou, começa a refletir nessas passagens bíblicas, né? Deus, ele certamente está conosco, e Ele jamais vai nos desamparar. Amém? Salmo 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Mas como um pai, Ele também cuida e protege. Mas Ele também nos disciplina. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Os filhos geralmente é assim, eles tapiam a gente, né? Papai, te enche de beijo, está ganhando bolacha, chocolate, está ganhando, né, ovo de Páscoa, está ganhando brinquedo, de beijo. Aí você nega o negócio, já faz aquela carinha feia, e a gente faz a mesma coisa com Deus. É mentira? É mentira, gente? Responda. Não é. Querido, essas tantas adversidades que sobrevêm à nossa vida, como cristão, deve ser vista nessa perspectiva. Olha o que o texto diz.
receber a disciplina de Deus, suportar essas dificuldades, receber essas dificuldades como uma disciplina, um ensinamento. Não é, querido, uma surra para te matar. Não, é um ensinamento. A disciplina é colocar numa direção. Porque Ele nos trata como filho. Quando nós rejeitamos a disciplina, Ele está dizendo, o comportamento não é de filho, mas de bastardos. Essa disciplina, querido, ela precisa ser encarada como um treinamento, como um aperfeiçoamento para o nosso crescimento. Amém? E Deus, como um pai, Ele disciplina, Ele corrige, Ele exorta, né, todos aqueles que Ele considera como filhos. Se Deus, então, disciplinar a mim e a você, a gente tem que ficar feliz. Agora, se não recebermos a disciplina do Pai, nós precisamos ficar tristes. Algo está errado. Não há filho. Nós não vamos conseguir, querido, ter essa dimensão de filho se não existir na nossa relação com Ele disciplina. Não há nenhuma relação em harmonia, em amor, que resista à disciplina. Que não haja disciplina. Nunca haverá uma relação de amor sem disciplina. Jamais, não tem como se relacionar sem a disciplina. Escute o que o Salmo 119, 67 diz. Antes de ser afligido, andava errado. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Ele está dizendo, antes de eu ser corrigido, antes de eu ser disciplinado, eu andava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Foi a sua correção, papai, que me colocou no lugar onde eu devo andar. Agora, você sabia, querido, que essa palavra disciplina, ela tem origem na mesma palavra discípulo. A mesma palavra discípulo, que significa aquele que segue. Porém, nesse contexto que nós estamos falando, essa palavra ela tem a conotação de correção, de ensino. Não há como gerar amor, vínculo, sem correção e sem ensino. Deus ele tem objetivos muito claros, né, para a nossa vida. Quando Ele aplica, né, a sua disciplina, Ele está visando algo muito maior do que nós podemos, ou muito melhor do que o melhor que nós podemos desejar. Nós precisamos entender, querido, que Ele sim, Ele diz que Ele corrige, que Ele ama. Mas por que Ele faz assim? Para provar que nós somos os seus filhos. Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que o Senhor está dizendo. Tudo isso que aconteceu com vocês lá no deserto. Vocês chorou, teve fome, teve sede. Tudo isso eu permiti, porque eu queria disciplinar vocês. Eu queria sondar aonde estava o coração de vocês. Se vocês iam desistir por causa dessas coisas. E não foi o que aconteceu, querido, com toda aquela geração, exceto Josué e Calebe? Será, querido, que nós não estamos num tempo bom para a gente pensar? Será que eu estou aceitando a correção de Deus? Ou estou aplicando a minha justiça, aquilo que eu acho, como fez o povo no deserto? Eu acho que tem que ser assim, papai. E eu vou fazer assim. Não importa o que o Senhor pensa. O Senhor está nos sustentando, nos dando pão de cada dia, amém? Estamos falando da oração do Pai Nosso, estamos, colocando esse Pai que Jesus nos ensinou a buscar e orar. Nós estamos tentando explicar, algumas virtudes, algumas características desse Pai que Jesus nos incitou a buscar. Essa disciplina, querida, ela tem o objetivo de corrigir valores na nossa vida, de apontar a nossa visão, fazer o homem entender que esses verdadeiros valores, eles são
espirituais. Esses valores, eles são muito maiores do que qualquer questão materiais, que às vezes nós lutamos muito mais por elas do que por esses valores de Deus. A disciplina, ela vem nos purificar, ela vem nos ensinar, ela vem guardar, ela vem restaurar, e ela também vem nos fazer prosperar. Toda pessoa disciplinada, ela prospera. Vamos falar um pouquinho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens que foram amarrados, jogados numa fornalha, que foi, sobremaneira acesa ali, aumentaram 7 vezes o calor daquela... Está lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 23. E diz que após a prova que eles sofreram, essa disciplina, então veio a prosperidade. Então o rei o fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Lê lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 30. Qual era a disciplina? Deus estava sondando o coração deles. Estava para se curvar diante daquela imagem, ou eles estavam dispostos a morrer por amor a esse pai? Lembra de Jó também, o Senhor também mudou a sorte, virou aquele cativeiro de Jó. Assim ele abençoou o Senhor, o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Pode ler essa história lá em Jó 42. Jó não era perfeito, ele teve as suas mancadas, mas ele aceitou. A ponto de dizer para a mulher dele: ó, mulher, não é você que vai fazer me desistir da vida, não vem falar comigo como louca. Ele aceitou. Ele sabia que o que Deus estava fazendo é melhor. Deus é também um pai que transmite para nós segurança. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema, pois eu o resgatarei. Eu chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Todo filho, querido, ele quer olhar para o seu pai e ele quer sentir essa segurança. O filho pequeno, se você arrumar um leão e falar que o leão vai comer o filho, e fala: eu vou chamar meu pai, né? Tudo, você fala para o menino: ó, eu sou mais forte, para uma criança, eu sou mais forte que seu pai. Não. O meu pai, todo filho, quando ele olha para o seu pai, ele quer sentir essa segurança. Todas as vezes que a Melissa e o Jonathan, eles se sentiram ameaçados, eles não correram para o outro lado, eles correram para mim. E não importa o tipo de perigo que eles estavam vivendo, eles me procuraram. Por quê? Porque perto do pai, nós não sentimos medo. E se sentimos, nós temos a segurança de que alguém vai cuidar de nós. Esse pai, quando nós nos aproximamos, ele dissipa esse medo, esse terror do nosso coração. É por isso que às vezes o mundo está caindo ao nosso redor, mas nós temos paz. Nós temos paz, segurança, sabemos que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Nós não vamos ficar desesperados, descabelados, não. Porque esse Pai perto vai nos dar segurança. Nessa oração do Pai Nosso, Jesus ele nos mostra esse cuidado do Pai por nós. Um Pai atento a todas as nossas necessidades, que em cada detalhe Ele revela o seu amor através das nossas necessidades. Deus atua nas nossas necessidades. Ele move em nosso favor por causa das nossas necessidades. Lucas 11, 11-13 diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir um peixe, lhe dará no seu lugar um peixe ou uma cobra? O lugar de um peixe lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está dizendo: vocês são maus. E se seus filhos pedirem isso, você não vai dar outra coisa, quanto mais eu. Então são lições, querido, tremendas, extraordinárias, que Jesus ele apresenta para nós. Ele enche o nosso coração com esse amor de Deus, e Ele oferece essas bênçãos de Deus para as nossas vidas, e Ele mostra que essas portas, para o nosso Pai, elas continuam abertas. Foi Ele que abriu, Ele que rasgou esse véu
para que nós pudéssemos ter essa relação íntima com o nosso Pai. Outra característica de Deus como um Pai, Ele é passar segurança para nós como seus filhos. E é a promessa, né, que Ele estará conosco, mesmo assim em situações ou qualquer ambiente que nós possamos estar, que nos cause mais medo, né, um lugar de perigo. A sua presença, ela nos acompanha não só nos bons momentos, mas nos maus momentos também. Deus está conosco, Ele diz que eu jamais te deixarei, jamais te desampararei, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há nenhuma possibilidade, não há nenhum pecado, nenhum erro que possa afastar o amor de Deus, a presença de Deus, né, o desejo de Deus estar com você. Querido, basta um olhar. Cantares diz isso, que você quebrou meu coração. Basta um olhar. Quando nós olhamos para o Pai arrependidos, se erramos, o Pai se derrete por nós. Como nós, querido. Essa é a relação. Se nós que somos maus, nós sabemos que isso funciona. O filho erra. E ao invés de brigar, espernear e correr para longe de nós, como alguns fazem, ele vem para nós e nos abraça. O que vai receber? Perdão, carinho, amor. Esse Pai também nos liberta. Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que escravize, para novamente temer, mas recebesse o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ele nos deu um Espírito que agora ele não diz, Pai, não, eu vou para um lugar de mais intimidade. Abba, Pai é papaizinho. Que agora eu já não digo meu pai, eu digo meu papaizinho. É uma relação mais profunda, é um palavreado mais íntimo, mais amoroso. É para esse lugar que o Espírito Santo nos impulsiona. Agora, querido, longe de Cristo, o que nós temos são muitos vícios, pecados, e nós jamais vamos entender a vontade de Deus como Pai. É o Espírito dele, é o Espírito Santo que nos liberta de toda a prisão do pecado, e Ele abre sim o nosso entendimento para que a gente cada dia mais se aproxime dele. Amém, querido? Ter Deus, né, como o nosso Pai é simplesmente libertador, porque Ele nos liberta do erro, do engano, das maldades desse mundo. Sem Ele, querido, todos nós estávamos perdidos, mas a sua graça redentora e essas misericórdias que a sua palavra diz que se renova a cada manhã, ela nos liberta diariamente. Por que elas se renovam a cada manhã? Porque a cada manhã, querido, nós estamos experimentando novas tentações, novos pecados. Mas as misericórdias dele nos acompanham, elas são renovadas a cada manhã. Ele é também um pai que não abandona o filho. A gente vê isso na parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Essas são, querido, as virtudes de um pai que nunca abandona, mesmo que os filhos se desviem, ele acolhe, ele perdoa. E ele reintegra esse filho na vivência, na familiar, ele oferece mais do que isso. Ele oferece dignidade a esse filho. O versículo 24 de Lucas 15 diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, se sentimos afastados, desviados, se perdemos a fé, nos distanciamos, e agora as práticas de santidade já não existem mais na nossa vida, o desejo de santificar, o desejo de servir ao reino, o desejo de trabalhar para o Senhor, sumiu da nossa vida. É um bom sinal, querido, para que a gente perceba que nós estamos perdendo, nós estamos nos distanciando do Pai. E qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, é tempo de se voltar para Ele. E ao voltarmos para Ele, o que vamos ouvir é isso. Vem, meu filho, você estava perdido, mas agora você foi achado. Eu vou matar o novilho, eu vou colocar um novo anel no seu dedo, eu vou renovar minha aliança e nós vamos fazer uma festa, porque você estava morto e agora você reviveu. Você estava perdido e você foi achado. Essa é a oportunidade que Deus nos dá todo dia, amém, querido?
Então Jesus veio para concluir, para nos apresentar esse Pai amoroso, Pai nosso que estás no céu. Então essa oração fala da soberania de Deus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Pai nosso que governa, o Senhor está no céu. Ele fala da sua santidade, santificado seja o teu nome. A nossa adoração, o nosso reconhecimento de quem Ele é, a sua santidade. Ele tem um reino e nos compartilhou. Venha a nós o teu reino. Imagine um Deus que tem um reino, um Deus santo, que tem uma habitação no céu, que governa sobre todo o universo. Ele tem um reino. E Ele compartilhou esse reino comigo e com você. Ele é absoluto na sua vontade. Ele respeita a nossa também, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Ele é o pão de cada dia. Ele é o pão que nos alimenta. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o provedor de todos os dias, mas se move a cada dia para nos suprir diariamente. O pão nosso de cada dia. Jesus está nos dizendo, busque todo dia. Não coma pão de ontem. Não coma maná vencido. Coma pão novo, a cada dia. Ele nos revela a sua vontade celestial para que ela seja feita aqui na terra como ela é lá no céu. O apelo de Deus é que nós vivamos essa realidade celestial. Há uma vontade estabelecida no céu que precisamos exercê-la aqui na terra. Por isso que ele disse que a gente ligar aqui terá sido ligado lá. O que você pensa fazer aqui, quando você ora e alguém é curado, quando você ora e alguém é liberto, essa realidade já está escrita, já está vivida, já está acertada lá no céu. Você só está aplicando a realidade. É isso que Jesus está nos falando. Então Ele é o Pai que perdoa os que perdoam as ofensas. Perdoar-nos assim como nós perdoamos. Ele não é um Pai injusto, que quando eu resisto em perdoar as pessoas, Ele também resiste em me perdoar. Ele não é um Deus que o amor ignora aquele que ofende e não quer perdoar. E não quer também receber perdão. Pois Ele perdoa, o Pai perdoa na medida em que você também perdoa. Senão não é perdoado. O que não nos deixe cair em tentação. Ele é o Pai que segura a nossa mão e que faz a gente ter uma visão muito clara quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos prestes a ceder ao pecado. Ele é o Pai, Ele é o Espírito que nos revela o pecado, né, a eminência do pecado. Quando, querido, não pense que quando esse pecado estava tão na cara que não precisava nem ser crente para não cair, não precisava nem conhecer a Bíblia. Mentira. Está cheio de crente, conhece a Bíblia, cai nos pecados mais bobos que tem. Quem te revelou, conhecendo a Bíblia ou não, foi o próprio Deus que te revelou. Ele fez mais do que revelar que aquilo é pecado. Ele não deixou você cair em tentação porque você lembrou e pediu o socorro dele. Amém, querido? Nós temos relacionado com Ele nessa dimensão? Então esse é o convite dele para nós hoje. Querido. Que a gente aprenda a relacionar com Ele como Pai. Então venha como estão, e eu vou fazer de vocês meus filhos. Venha como está. Eu vou fazer de vocês meus filhos, eu darei um novo coração, eu darei um novo nome, eu os levarei para morar comigo eternamente, eu vou enxugar de vocês toda lágrima, e eu vou vestir vocês com novas vestes. E essas, queridos, não são palavras que talvez nós ouviremos dos nossos pais aqui na terra. Mas saibam, essas palavras refletem a vontade de Deus para cada pai que está aqui na terra. Deus quer que nós olhemos para os nossos filhos com essa visão. Filho, eu vou te renovar a cada dia, eu vou te dar uma veste nova, eu vou enxugar as suas lágrimas. Quando você precisar, eu serei o seu socorro, o seu cuidado. Eu serei a sua guarda, a sua proteção. Eu vou aceitar você quando você errar. Eu vou te ajudar quando você precisar. Eu não vou te abandonar quando você desviar. Eu quero ser o Pai perfeito. Deus está nos
Deus está assim, clamando à humanidade. Deixa eu ser o pai que vocês precisam. Deixa eu ser o pai que vocês necessitam. Sabe, querido, essa é a vontade desse pai. Essa é a perfeita vontade desse pai. Quando você lê o Pai Nosso, leia e vá em cada uma daquelas palavras que Jesus está falando. Deixa o Espírito Santo levar você ao colo, ao coração do Pai. Assim, é isso que Ele foi me trazendo, foi me levando em cada conselho, em cada motivo que Ele apresenta ali como oração.